O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da madrugada, ouviu-se um grito: O noivo está chegando! Ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje Santo Agostinho, como foi falado no comentário inicial, um santo muito popular dentro da igreja. E em modo particular, pelo grande exemplo de conversão que ele se tornou para nós. Ontem nós celebrávamos a mãe dele, Santa Mônica, exemplo de perseverança na oração, uma oração tão confiante que alcançou a conversão do próprio filho, que levava uma vida um pouco assim, largada, desorientada. E hoje, quase que dando sequência ao evangelho de ontem, mais uma vez nós somos chamados a refletir sobre a atenção, a vigilância que deve ser a nossa caminhada para Deus. Nós temos que estar sempre atentos. Alguém diria assim: mas quanto tempo eu terei que esperar? Alguém que sempre levou uma vida de acordo com os ensinamentos do Evangelho e vive 100 anos, e durante esses 100 anos ele mantém sempre alerta
a sua atenção, sempre pronto para o momento em que o Senhor voltar, essa é uma pessoa feliz. Porque a prudência na vida cristã é uma necessidade, meus irmãos e minhas irmãs. E nosso Senhor Jesus Cristo quis utilizar essa figura das 10 virgens que iam para a festa do casamento, para que nós compreendamos a importância de nos prepararmos e estarmos sempre prontos. E de que maneira nós estamos sempre prontos? À medida que nós aprendemos a meditar o Evangelho todos os dias. Vamos ficar no exemplo de hoje. O Evangelho de hoje nos fala dessas 10 jovens, 10 que tiveram a preocupação de levar uma reserva de óleo e 10 que não deram a mínima importância para isso. Foram de qualquer jeito, confiando que elas estavam prontas para que acontecesse a entrada delas na festa, porque o Senhor não demoraria, o noivo chegaria logo e tal. Quem sabe toda a motivação que estava pela cabeça daquelas imprudentes, as imprevidentes. Mas as jovens que eram prudentes, elas pensaram: não é o Senhor que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Nós não estamos fazendo um favor para ele, nós estamos fazendo um favor para nós mesmas. Então nós vamos levar uma reserva, porque se o óleo acabar, a gente tem para colocar dentro. Alguém diria assim: mas elas não podiam ter dividido o óleo com as outras? Quando anunciaram que o noivo estava chegando, ele não estava na porta. Então o pensamento delas foi justo. Elas disseram: mas e se ele demorar mais 3 ou 4 horas? A gente divide o óleo, ele chega e está todo mundo aí com a lâmpada apagada? De maneira alguma. Nós fizemos a nossa parte da mesma forma que vocês poderiam fazer. Assim, nós poderíamos dizer em relação à nossa caminhada sobre a terra. Alguém poderia dizer assim: ah, eu não tive as mesmas oportunidades de fulano e ciclano, porque eu nasci numa situação assim complicada, a minha vida não foi fácil e tal. Negativo. Todos nós recebemos ocasiões, todos nós recebemos oportunidades iguais. Deus dá oportunidade a todos. Não se converte quem não quer. A conversão é uma decisão pessoal. O mesmo evangelho que eu ouço é o mesmo evangelho que vocês estão ouvindo, todos nós estamos meditando agora. Tem gente que dá importância e tem gente que diz assim: estou nem aí para isso. Tem tempo. Não é? Os jovens, quantos jovens que a gente encontra que dizem assim: ah, eu estou novo. Quando eu ficar mais velho eu vou pensar em religião, vou pensar em oração, vou pensar em fé, em Deus. Por enquanto eu estou muito novo para isso. São esses tipos de pensamento que impedem a pessoa de se aproximar realmente de Deus, de sentir a presença de Deus. E nós precisamos dele no decorrer de toda a nossa vida. Nós precisamos estar próximo dele a todo momento, meus irmãos e minhas irmãs. É uma necessidade nossa. Então, a atitude das virgens prudentes em relação às imprudentes não é uma injustiça. Alguém poderia dizer: poxa, mas por que não dividiram? Se elas tinham uma garrafinha lá que tinha quantidade de óleo, por que não deram um pouquinho? A mesma maneira que elas se preocuparam de levar o óleo para poder ter uma reserva, as outras podiam ter pensado também. Não pensaram por quê? Porque não deram importância. Porque não valorizaram o encontro com o noivo. Porque para elas era mais um acontecimento. Nós conhecemos no nosso meio de amigo, no círculo de amigo, na família, tem pessoas que são aquelas pessoas sempre descansadas. Você está falando: olha, cuidado. Na hora a gente ajeita. Olha, tem que ver. Não, depois a gente vê isso. Esse descaso, principalmente com as coisas de Deus,
eles podem trazer prejuízos irreversíveis. Elas não entraram na festa do casamento. Essa simbologia usada por Jesus, o noivo, as 10 virgens, as lâmpadas, elas simbolizam a entrada no céu, o momento em que nós entraremos na vida definitiva, naquela vida que nós chamamos de eterna. A vida daqui passageira chega a um término para todos. E aí começa uma outra. A maneira de começar a outra vida é que é o ponto. Começamos na companhia de Deus? Começamos com o Senhor? Ou começamos tendo a decepção de alguém que diz assim: não vos conheço, não sei nem quem vocês são? A gente parar para pensar nisso. Alguém diria assim: ah, mas eu tenho 30 anos, eu tenho aí 60 anos ainda pela frente, e eu vou começar a caminhar na igreja e a viver de acordo com o Evangelho. O pessoal tem uma impressão de que caminhar na igreja e viver de acordo com o Evangelho é parar de viver. Esses dias eu tenho olhado com uma preocupação muito grande o número de acidentes e o número de jovens que estão morrendo. Outro dia, em um telejornal, falava que os jovens homens, né, os jovens do sexo masculino, que deveriam estar aí se preparando, ou já entrando no mercado de trabalho, preparando para formar uma família, uma grande parte morreu por causa de imprudência. E morrem. É uma loucura tão grande com a história de querer aproveitar a vida que a gente não sabe que negócio é esse, parece um desespero. 18, 17, 16, 20, 22, idade ainda de estar começando a organizar as coisas e já não existem mais aqui sobre essa terra. Por quê? Porque não deram o justo valor, porque foram imprudentes, porque não colocaram Deus em primeiro lugar em suas vidas, porque não tiveram aquela preocupação de preparar o futuro, não só o futuro que a gente vai viver aqui sobre essa terra, mas também o futuro que nos aguarda na eternidade. Era essa a preocupação de Santa Mônica quando ela dobrava o joelho e rezava pedindo a conversão de Agostinho. Era essa a preocupação de Santa Mônica quando ela olhava para o filho e dizia: eu não quero ver o meu filho perecer, eu não quero ver o meu filho perder a salvação, eu não quero ver o meu filho ir para outro lugar que não seja o céu. E foi justamente por essa oração firme e confiante que ela alcançou a conversão daquele filho. Hoje em dia tem muito pai e mãe de família que não rezam, não vão nem na igreja. Entre uma festa e uma igreja, a igreja perde, mas perde, que é uma maravilha. A gente se dá conta, nós que somos padres, como é pequeno o número de pessoas que participam da igreja. Basta ver em um momento especial de um casamento. Os convidados que fazem parte da cerimônia de casamento não sabem nem responder amém. Por quê? Porque não vão na igreja. É gente que só vai naquela ocasião. O padre fala: o Senhor esteja convosco. Aí eles olham um para o outro e dizem: o quê? Está falando o quê? Porque falta essa sensibilidade religiosa, porque nós estamos deixando de lado o essencial, nós estamos abandonando aquilo que realmente conta. O Círio de Nazaré, que já está às portas, faltam 44 dias, se não me falha a memória, é uma ocasião especial de reorganizar a nossa caminhada para Deus. As peregrinações que estão sendo feitas nas casas das famílias, em preparação, é um momento único de evangelização. Os 15 dias que nós estaremos celebrando a grande festa de Nossa Senhora de Nazaré, trazem a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, mas não só para aquele momento, mas para a vida. E Maria Santíssima é essa força
que nos traz para perto de Deus. Ontem eu estava fazendo uma meditação, porque eu vi um texto, alguém que escreveu, falando mal de Nossa Senhora, esse pessoal que é de outras denominações. Eu estava dizendo assim, como pode alguém que tem o Espírito Santo falar mal de Nossa Senhora? Não fala. Porque Deus não é contradição, Deus é verdade absoluta. E se Deus enobreceu Maria, Ele não vai se contradizer, dando inspiração para o pessoal falar mal dela, de maneira alguma. Ontem eu estava meditando isso e Nosso Senhor colocou muito claramente que quem fala mal de Nossa Senhora não é conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo em Maria tem uma afinidade muito grande. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, e quem realizou a obra de trazer o Verbo eterno do Pai no ventre de Nossa Senhora foi quem? Foi o Espírito Santo. Como é que depois de ter realizado uma obra tão grande, ele vai falar mal daquilo que fez? Não existe. Então, quem fala mal de Nossa Senhora não fala com o Espírito Santo. É a coisa mais lógica do mundo. Ontem eu agradeci a Deus depois que Ele me deu essa iluminação. Digo, obrigado, Senhor. É verdade. Quem fala mal de Maria não fala com o Espírito Santo. Porque Deus não é contradição. Deus não se contradiz. Tudo que Ele faz é bem feito. E o que Ele realizou nela, Ele depois, naquele canto que nós vemos no Evangelho de Lucas, Ele confirma: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então é isso. Que a graça de Deus permaneça em nós, que Santo Agostinho, esse grande modelo de conversão, nos ajude a estarmos firmes na nossa caminhada de cristãos, e que o exemplo das virgens prudentes que foram preparadas para participar da festa seja motivação para todos nós, para que no momento em que o Senhor chegar em nossa vida, nós estejamos prontos para entrar com Ele na grande festa da eternidade que Ele preparou para nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.